Galera, vamos estar começando mais um vídeo hoje, né? Mais um momento Tamo Junto Nessa. E é aquele momento onde a gente se encontra muito feliz, onde se encontramos muito alegre, onde Deus ele fala os nossos corações. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento. Ele só quer te abençoar. Ele só quer fazer a diferença na tua vida. E Deus, Ele é bom demais. A partir do momento que Ele envia o teu filho, é para te salvar. Eu creio, eu acredito. Quantas pessoas nesse mundo já foram ajustadas? Quantas pessoas nesse mundo já foram transformadas? Quantas pessoas nesse mundo já recebeu o milagre, a cura, a multiplicação? Quantas pessoas nesse mundo já teve do bom e do melhor? Milhões de pessoas já passaram por provações, por lutas. Muitas pessoas já esteve na caminhada cristã e muitas delas já deram também as costas. Muitos já perderam a fé. Muitos já esqueceram de Jesus, esqueceram de Deus, esqueceram do milagre que Ele já tinha feito em muita gente. Aquele povo no deserto, eles também não eram reconhecedor, porque eles tinham tudo, eles esqueciam Deus, davam as costas para Deus, para adorar uma imagem, uma escultura. Então, aquele povo no deserto, eles também murmuravam. E as pessoas hoje também, em 2023, também murmuram, também esquecem de Deus, esquecem de Jesus. Aliás, eles esquecem até mesmo da vida deles, até daqueles que Ele ama, até quem ama Ele também. Vivemos num mundo de esquecimento ou de escuridão? Escuridão é melhor, né? Porque há um esfriamento mundial, onde as pessoas são corrompidas, as pessoas são entregues, as pessoas são dessa forma porque elas querem. Porque Jesus, Ele já veio. Jesus, Ele já libertou. Jesus, Ele já transformou as pessoas. Ele já fez muito por nós, dando a sua vida. A gente só é escravo se a gente quiser. Porque a gente tem a chave da vitória, que é a Bíblia. E hoje aqui eu queria falar de um homem. Um homem blindado com Deus. Um homem na presença de Deus. Quando eu leio essa passagem, essa mensagem, eu vejo a importância de nós também ser blindado com Deus, ser blindado com Jesus, ser um amigo dele, não escravo. Jesus quer nós como um amigo, até Deus também. Se você abrir a porta do coração, Ele vai fazer a morada, a transformação, a diferença na minha vida e na sua vida. Porque Deus há de fazer coisas grandes na minha vida e coisas grandes também na sua vida. Cria nele, somente nele, porque Ele vai te abençoar. E eu creio em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Eu acredito, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é espetacular e Ele é abençoador, é galardoador. Quem confia nele, está com Ele. Então eu queria falar de um homem aqui. Um homem que esteve com provações. Um homem que foi testado. Quantas pessoas nesse mundo, ela é testada? Quantas pessoas nesse mundo passam por lutas, por provações? Quantas pessoas nesse mundo choram porque perdeu, porque está sofrendo, porque está doente, não aguenta o fardo, acha que o fardo é pesado? Mas Deus,
Ele te dá um fardo para você suportar, não para você não suportar. Eu creio. Deus é bom demais o tempo todo, porque Ele abençoa, Ele guarda, Ele cuida do seu filho. Isso é muito importante, da gente ser cuidado por Deus, por Jesus. Se nós vamos à igreja, é porque somos blindados, porque Deus nos concede saúde. Se Deus blindou Jó, por que não pode blindar a gente também? Jó passou por tudo o que a gente não iríamos passar. Mas ainda eu digo a vocês, é importante que a gente esteja conectado com Deus. É importante que a gente esteja conectado com Jesus, porque Ele há de abençoar, igual abençoou aqui. Essa passagem é uma passagem tão linda, tão maravilhosa, onde um homem, ele perde tudo. Onde o homem é rico e vai ficar pobre. E ainda mais, vai pegar uma doença onde todas as pessoas não querão ficar perto dele mais. Vão querer se afastar, porque acha que isso é contagioso e pode contagiar essas pessoas que estão do lado. Então realmente ele ficou sozinho? Não. Ele esteve numa aprovação. E Deus lá de cima só olhava. E Satanás foi quem duvidou, colocou ele à prova, achando que iria vencer. E Jó, que é o nome dele, conseguiu vencer o inimigo. Não importava as barreiras, não importava as aflições, as turbulências que estavam na vida dele, mas ainda ele perseverou em Deus. Ele confiou no Senhor. Então é importante que a gente também confie em Deus, se conecte com o Pai, porque Deus vai fazer milagre na minha vida, na sua vida, naqueles que acreditam nele. Eu acredito que a chuva é para todos, o sol também, as bênçãos também, mas há uma coisa que não é para todos: a vida eterna, porque nem todos querem buscar. Se você pegar hoje, no dia de hoje, esse dia 7 de setembro de 2023, quantas pessoas querem buscar Deus? Quantas pessoas querem ir à igreja? Quantas pessoas querem falar do Evangelho? Quantas pessoas querem uma transformação na vida? Um reajuste no casamento, no relacionamento? Quantas pessoas querem isso? Grande parte querem e não querem. E grande parte já estão encaminhados para o caminho certo. É interessante a mensagem da palavra de Deus, porque esse homem, ele esteve blindado com Deus. É muito interessante essa mensagem aqui. A importância de nós também estar blindado com Deus. A importância de nós irmos à igreja. A importância de nós ler a Bíblia. A importância de nós levar o ID. Tudo é muito importante. E sabe por quê? Porque Jesus fala: ide pregar o Evangelho para as pessoas, aquelas que necessitam da palavra de Deus. É importante. Então aqui, um homem que tinha tudo, um homem que foi transformado, um homem que foi iluminado, um homem que mostrou a importância de estar no caminho de Deus, um homem que mostrou pra gente que Deus, ele é abençoador, ele é galardoador e ele guarda a tua vida. Quantas pessoas sofrem e ficam perto da morte e não morrem? Quantas pessoas são guardadas, são livradas de doenças, de acidente, de tudo que é mal, e Deus guarda. Se Deus guardou Jó, Deus pode guardar você, Deus pode guardar eu, Deus pode guardar quem Ele quiser, porque Ele é bom demais o tempo todo. E esse homem aqui, até a mulher dele o amaldiçoou. Ele não tinha apoio mais de ninguém a não ser de Deus. O conforto dele era Deus.
Não tinha ninguém mais para ajudar ele. Porque todo mundo que via ele saía correndo por causa da doença. Todo mundo viu a vida dele desmoronando. Hoje ele era milionário, amanhã ele estava pobre. Amanhã ele não tinha mais nada. Nem os seus filhos estavam mais ali. Porque todos tinham morrido. Os animais, o dinheiro tinha acabado. Ele não tinha mais nada, a não ser Deus na vida dele. Deus em quem ele confiou, em quem ele acreditou. Deus estava com ele todos os dias. Não importava a hora e não importava o dia. Deus estava com ele. Isso que é importante. Isso que é maravilhoso. Acreditar em um Deus que está com a gente. O mesmo Deus que estava com Jó é o mesmo Deus que está com nós hoje. Não existe um Deus de antes e de hoje, não. O Deus é para toda época, todo ano, a todo momento. É o Deus do universo. Onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que faz todas as coisas. O que é impossível vira possível. E o impossível que estava na vida de Jó se tornou possível. Ele tinha perdido tudo. E ele se ergueu. E quantas pessoas perdem tudo hoje e conseguem se erguer? Grande parte suicidam-se. Grande parte se entrega. Grande parte morrem. Porque não acredita em Deus. Porque não confia nele. É interessante essa mensagem. Porque a gente temos que estar nos caminhos de Deus. Porque Ele vai te abençoar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o tempo. Mas as coisas vão acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ele tarda, mas não falha. Quem falha com Deus somos nós. Que erramos, que pecamos. Às vezes mesmo falamos coisas sem pensar. Desagradável. Porque estamos bravos, estamos nervosos. Ou porque perdemos aquilo que amamos, que gostamos. Mas eu digo a vocês, ainda estamos no caminho de Deus. Porque Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele está com você. Não importa aonde que você vai. Ele sempre vai te guardar. Ele sempre vai te abençoar. Ele sempre vai te mostrar uma saída, um escape. Igual Ele mostrou para esse homem. Esse homem não tinha apoio. Esse homem não tinha ninguém. Esse homem não tinha amigo. Esse homem não tinha nem a mulher para apoiar ele. Ele só tinha Deus, que era o mais importante para ele, que já bastava para ele. Deus, o dono do ouro, o dono da prata, o dono do bronze, o dono de todas as coisas, para ele já bastava isso. Tá bom, Deus, só Deus tá bom, não precisava mais de nada. Mas como Deus, Ele é abençoador, Ele é galardoador, iria abençoar ele novamente. Porque aqui, Jó esteve numa provação. Entre Deus e o inimigo? Não. Deus sabia que Jó não o negaria. Mas o inimigo achou que uma chance, uma oportunidade, poderia destruir ele. E hoje, nesse tempo de 2023, o inimigo destrói as pessoas por causa de qualquer coisa. E as pessoas dão ouvido para o inimigo. As pessoas escutam o inimigo e deixam o inimigo levar. As pessoas não escutam a voz de Deus. Escuta a voz do inimigo, escuta a voz de um vizinho, escuta a voz de um amigo, de um colega, de um conhecido, de um familiar. Mas não escuta a voz de Deus, a voz da verdade, a voz da vida, a voz da alegria, a voz do reajuste, a voz da transformação, daquele que te dá saúde, a paz, a alegria, que te ensina de tudo. É interessante essa mensagem aqui. Livro de Jó, do capítulo 1. Eu vou até tirar minha máscara aqui, porque não dá para ler com a máscara. Não é que nem aquela minha vermelha que eu consigo ler. Essa aqui já é um pouquinho mais apertada. Essa aqui é um pouco mais apertada que a outra. Mas não deixa de ser uma máscara. É a máscara do Aranha.
Então aqui, Jó capítulo 1, do versículo 6 ao versículo em diante, são versículos longos, porque é uma mensagem onde Jó, ele passa por provações, ele passa por luta, ele passa mesmo até por abandono de amigos, até mesmo da mulher. Porque ela fala, estamos perdendo tudo, amaldiçoa o seu Deus e morre. Até a mulher dele queria a morte dele, porque ela estava mais focada no material do que na vida do próprio marido. E quantas pessoas estão focadas na vida das pessoas que têm tudo e das pessoas que não têm nada? As pessoas são focadas em riquezas, poderes. As pessoas são focadas em material. Esquece da saúde, de tudo. A saúde é tudo. Sem saúde, você não ganha dinheiro. Sem saúde, você não trabalha. Sem saúde, você não vive. Sem saúde, você não faz nada. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Esse aqui é o tema. Jó, ele foi blindado. Ele foi blindado. Porque a capacidade dele, meu Deus do céu, quantas pessoas desse mundo aguentaria o que esse homem aguentou? Existem pessoas que aguentam coisas meio parecidas. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem a sua situação. Cada pessoa tem a sua provação. Ninguém é igual. Realmente é assim. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Para você ver que eles não foram sozinhos. Satanás foi infiltrado. E em quantas pessoas, em quantas vidas, Satanás também infiltra com sutileza, de mansinho, até chegar no coração, até acabar com a vida das pessoas. Ele é assim, astuto, predador. Ele é assim, predador de almas, de pessoas, de vidas. E o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Se Deus estava ali, já sabia quem iria estar também. E tinha um estranho ali. Esse estranho era Satanás. E quantas pessoas também vê um estranho e às vezes passa por despercebido. Até mesmo deixa ele fazer morada ao estranho. Tem que tomar cuidado. Tem que vigiar para não acontecer igual aconteceu aqui. E acontece. Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então Deus já menciona aqui sobre Jó, sobre o braço direito dele, aquele que é blindado com tudo, que poderia acontecer com ele qualquer coisa que ele não o negaria. Deus foi firme nas palavras dele. E o inimigo, que é chamado de Satanás, subiu ali para esse propósito: desafiar Deus. Desafiar, porque ele já sabia sobre Jó também. Sabia, senão ele não iria lá em cima fazer o que ele fez com Jó. Estamos no começo da passagem da mensagem, porque muitas das vezes o inimigo, ele tem transformado a vida de uma pessoa de luz para as trevas, porque as pessoas dão corda, as pessoas dão brecha, dão ouvido, vacilam, é pescado sem isca. Como consegue pescar sem isca? Porque estão dormindo, não estão vigiando, e ele pega essas pessoas, acaba com a vida, derrotam elas, e muitas delas nem têm força para se erguer novamente.
Esse homem era temente a Deus. Deus confiou nele, pelas palavras que ele disse aqui. Ninguém na terra é como esse homem. Ninguém. É um homem temente a mim, temente a Deus. Não faz nada que desagrada a Deus. Existem pessoas nesse mundo que carregam a semente do pecado, é comum, é normal, mas não permanece no pecado, não vive no pecado, sempre está fazendo as coisas certas. Existem pessoas assim, existe. Você notou? Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. No país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Para você ver como que Satanás, para você ver como o inimigo, ele usa de palavras aonde dói muito nas pessoas, no material. Você sabe por quê? Porque o material é suado, o material é conquistado, é difícil de ganhar, é uma luta. Às vezes você trabalha tanto e não consegue comprar. Às vezes você morre tentando e não consegue comprar. Porque é difícil, é caro, é muito difícil. Então Satanás sabia que esse homem, ele tinha tudo. Então usou sobre ele essas coisas, desafiando Deus. Se tirar alguma coisa dele, ele vai te xingar, vai te amaldiçoar, vai te maltratar, vai te humilhar, vai te fazer de gato e sapato. Assim eram as palavras de Satanás, achando que qualquer pedrinha, qualquer grãozinho derrubaria Jó. Deus, quando falou de Jó, já conhecia o íntimo dele, já conhecia o coração dele, aquelas batidas tum, 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 tum. Deus sabia quantos batia por hora. Deus o abençoou com a família, com os gados, com a riqueza, com a esposa, com tudo, com os filhos. Então Deus conhecia totalmente Jó. Não era um rapaz ou um homem comum, como hoje. Qualquer dorzinha de dente, qualquer coisinha na igreja, qualquer coisinha com a irmão, com Beltrano, filtrano, já dá as costas para Deus. Por causa de qualquer coisa, olhou para a esquerda, viu coisa errada, já abandona a obra. Jó é diferente. E existe pessoas como Jó, não com as mesmas consequências, mas diferentes, que carrega uma cruz que nem era para carregar. Carrega momentos de dores, de aflições, de tristeza, de momentos de lutas. Mas a vida é uma luta, a vida é uma guerra, a vida é uma lição que a gente aprende cada vez mais. E às vezes morre aprendendo e não aprende também. Então aqui o desafio começa. De Jó, praticamente, né? Porque ele será provado. Ele será testado. Que passagem tremenda, a passagem de Deus. E o Senhor disse a Satanás: pois bem faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo, na vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, que estava sobre lá em cima, sobre todos, desceu para a terra, e lá você já começa a acontecer as coisas. Jó perde os filhos e as riquezas. Mexeu no íntimo de muita gente. Às vezes a pessoa perde um braço, perde as costas, perde as pernas, perde tudo. E ainda, como que eu posso dizer essa palavra? Tá feliz por causa do dinheiro, por causa do material. Prefere perder o corpo inteiro do que perder o material. Outro dia eu vi na televisão o cara tentando se espremer entre o caminhão e o carro para não encostar no carro dele.
se quebrou todinho o corpo, mas não arranhou o carro, mas se machucou. É mais importante o material para ele do que a vida dele. Vai gastar tudo em hospital agora. E pode morrer depois com hemorragia ou esmagamento no corpo. Para vocês verem que as coisas são assim. Então aqui vai tocar no material. Onde mexe com muita gente. Onde o material é mais que a vida de muita gente. Ou até mesmo do que dos filhos, do que da esposa. O mundo de hoje é materialista demais. As pessoas não querem saber nem da própria saúde. Tá mais focada no dinheiro e no material. Achando que dinheiro compra saúde. Muitas vezes não compra. Como foi na pandemia. Não comprou o oxigênio de muitos. Por isso, muitas pessoas morreram. Foi assim. E vamos lá para a história aqui. Para a leitura da palavra de Deus. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sábios nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram as espadas os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então aqui já vimos metade do que ele tinha já tinha ido embora, já tinha perdido, e começa a desmoronar todo o seu império, a sua riqueza. Aquelas pessoas que eram empregadas morreram e levaram o que ele já tinha. Então já vemos aqui que começa a desmoronar mesmo. O que tinha muito, daqui a pouco não vai ter mais nada. Enquanto este ainda estava falando, o único que estava vivo, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então vimos aqui, os que escapavam eram os que levavam a notícia para Jó. Senão ele não iria saber. Iria saber depois. Mas como houve um desafio aqui entre o inimigo e Jó, e Deus estava a favor de Jó, então era preciso que chegasse a notícia. Senão não estaria escrito aqui. É interessante essa mensagem. É interessante porque toda vez que chega um, chega com uma péssima notícia, que está desmoronando o império do Jó. A riqueza toda está indo por ralo abaixo. Ele está perdendo tudo, mas ainda ele está concentrado com Deus. O temor a Deus dele é muito grande, e ele é de confiar em Deus. Quem está do lado nem pensa assim. Muitos deles, e muitas das vezes, quem está do lado pensa nisso toda hora. Quando perde um pouquinho, já dói o coração. Quando perde um pouquinho, já chora. Quando perde um pouquinho, já começa a reclamar. É assim nas enchentes, nos terremotos, nos vendavais, nos maremotos, nos tsunamis. Já é assim. É assim até com a gente, às vezes, quando batemos o nosso carro num poste, lamentamos que temos que gastar isso, pagar isso, e nem percebemos que estamos inteiro, com saúde, com a perna, com o braço, porque somos seres humanos. O ser humano, ele precisa reconhecer que Deus há de fazer coisa grande na vida, coisas melhores, lindas, maravilhosas, espetaculares, top da galáxia. Então aqui esse homem começa a perder tudo, e ele vai perdendo aos poucos, porque a notícia vai chegando a ele. Coitado desse homem. Mas Deus tem coisa grande na vida desse homem e na sua vida, que também anda perdendo por causa de desastre, por causa de alguma coisa. Porque Deus há de fazer coisas grandes. Creia, acredite e profetiza em nome de Deus. Evangelize
Marx. Um forte abraço e que Deus abençoe a tua vida. É nós, estamos junto nessa. Então esse homem aqui, ele passou por essas lutas e a tristeza não chegava nele não. Porque ele acreditava no Senhor. Ele acreditava em Deus. Por isso que é importante que nós também acreditamos em Deus. Imos à igreja, imos ao cultos, falamos de Deus na rua, no trabalho, por nossos filhos, para quem nos ama e que a gente ama também. Até aqueles que nós não gostamos, temos que falar de Deus, porque Deus há de fazer milagre também naquelas vidas. Aquelas pessoas que são ruins serão transformadas, modificadas. Sairão da escuridão, irão para a luz. Sairão das trevas, irão para o paraíso. Isso é muito bom, porque Jó aqui, ele estava perdendo tudo. Quem estava do lado, viam aquilo, o rico está ficando pobre. Isso, as pessoas, quando veem isso, caçoam, dão risada, publicam na internet, publicam em jornais, falam para amigo, para colega, falam para todo mundo que Beltrano está ficando pobre, está perdendo tudo, está morrendo. Dão risada, mas aqueles que não ri, sabem que Deus proverá. Sou a prima do Wilton Sakamoto, é nóis, um forte abraço. O Wilton Sakamoto é parceiro, é irmão, é sangue bom, é pastor, muita gente boa ele, eu gosto dele demais, né? Então aqui, e um forte abraço para todo mundo aí no Brasil, Evangelho Marx, e que Deus abençoe vocês aí, cada vez mais, dia após dia. Porque Deus, ele é abençoador e galardoador. Então aqui chegou a segunda notícia. Que agora morreu as ovelhas e os pastores. Coitado desse homem. Está perdendo tudo e não está balançando a vida dele. Porque ele está firmado na rocha. Está firmado em Deus. É interessante. Olha só. Raios. Olha que caía ali. E matava tudo que tinha vida. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro, que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Toda hora chegava notícia ruim. Toda hora. É, Brasil mesmo, Evangelho Marx. Boa noite aí no Brasil pra você, né? Pra mim é boa tarde aqui no Japão. É, da hora. Então, olha como que é interessante. 3 empregados. Agora chega a terceira notícia. Que tá ficando pobre, Jó. Tá ficando pobre. Tá perdendo tudo. Se fosse outra pessoa aqui, como é que seria? Será que se fosse eu, estaria como Jó? Calado? Pensativo? Ou eu estaria lamentando que tô ficando pobre, tô perdendo tudo? Quando perdemos um amigo, choramos. Quando perdemos aquele que gostamos, reclamamos. É assim, de nada, Evangelho Marx. Quando perdemos, ficamos tristes. E Jó que tá perdendo tudo aqui. Tá perdendo tudo, tá ficando pobre. Parece até que o inimigo está vencendo. Mas quando Deus deu provações, Ele sabe cada coração. Quando acontece na tua vida, Deus sabe o que vai acontecer. Então Ele deixa que isso aconteça. É uma permissão. Até mesmo para você ficar mais forte. Até mesmo para você vencer da próxima vez. Até mesmo para você não perder. Até mesmo para você valorizar. Principalmente casamento, relacionamento, namoro. Quem você ama, que é o maior valor da vida, é a vida. As pessoas põem valores. Não põem vida? Hoje vivemos no mundo de valores. Vivemos num mundo que as pessoas só pensam em dinheiro. Só no material. É assim os tempos de hoje. Infelizmente, fazer o quê? Há um esfriamento mundial nas pessoas.
Outras pessoas são consumidas. Por isso que Deus fala, se entregue a Ele, viva com Ele, para você não ser mais um chorando, lamentando por causa de um arranhão. Então chega o terceiro empregado com a péssima notícia, que ele perdeu os camelos. E os empregados foram roubados, mortos, e o seu império vai se acabando. Ele está ficando pobre. Ele tinha tudo e está ficando pobre. Como é que faz no mundo de hoje situações assim? As pessoas se matam. Já viu um rico conseguir ficar pobre? Ele se mata rapidamente. É o que você vê na televisão, você vê em notícias. Eles não aguentam a pressão, a opressão. O pobre, se ficar pobre de novo, ele sabe se lidar. Ele sabe como é que faz. Ele já era pobre, se ficou rico, ficou pobre. Fazer o quê? A vida continua. Agora um rico, quando nasce no berço de ouro, ele não sabe o que é ser pobre. Não sabe o que é passar fome. Não sabe o que é perder. Eles gastam em abundância. Um pobre é tudo controlado. Um pobre sofre para comprar um tênis, sofre para comer um pão, uma comida, uma carne, uma picanha ou um suquinho. Ele sofre a vida inteira e muitas das vezes morre tentando, como eu falei no comecinho. Mas nem por isso ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz mesmo com pouco. É assim, a vida é assim. Não é porque eu sou cristão, você é cristão, que você vai ser rico. É mentira isso. Quantos cristãos você conhece que não é rico? Quantas pessoas que vivem evangelho que não são ricas? Às vezes falta até comida. Não é porque é uma péssima pessoa, porque é um péssimo fiel. Não tem nada a ver. A vida, ela é assim. Mas nem por isso temos que misturar as coisas. Quem tem, tem, glória a Deus. E quem não tem, se um dia for ter, glória a Deus. E quem não tiver também, glória a Deus, vai fazer o quê? É a vida. Eu sou pobre, não tenho também. Se eu não trabalhar, o bicho pega. Assim é a vida. Mas nem por isso eu vou lamentar. Sou um cara feliz. Tenho minha família, meus filhos. Tendo comida na geladeira, tá bom. Glória a Deus, aleluia, amém. A dor da fome é terrível. Para quem já passou vontade de desejo de comer coisas e não poder comprar. Eu creio que muitos passaram por isso. Mas aqui vamos falar de Jó. Porque Jó tá perdendo tudo. É, Avelange. Ele tá perdendo tudo. Agora é a terceira pessoa que falou para ele que morreu os camelos, roubaram os camelos, mataram os empregados. Imagine a cabeça desse homem. Imagine o psicológico dele. Deus sabia. O psicológico dele estava normal. Porque ele sabia que foi Deus que deu. Então Deus proverá de novo. Se ele era o braço esquerdo de Deus, porque Deus confiou nele, então ele vai ter de novo. Aquele que confia em Deus é aquele que é rico, feliz, está com uma paz e sabe, aqui é momentâneo. Haverá um lugar onde todos vão se consagrar. O paraíso. Vou ler um comentário aqui. Evangelho de Marx. Deus ajuda, mas se a gente ficar de braços cruzados, esperando nada vai acontecer, temos que fazer nossa parte. Falou tudo, Evangelho Marx. Você falou a verdade. Se nós não procurar trabalho, o trabalho não bate na porta. Se a gente não procurar uma pessoa que a gente ama, você não casa, você não namora, você não noiva, você não constrói família. Se você não fazer a sua parte, ter reações, ter atitude, nada vai acontecer. É uma verdade, uma realidade. Até uma mudança de vida. Você fala que ama Deus. Você fala que conhece Jesus, que Ele habita na sua vida. Se você não se transformar em nome de Deus, você fica estacionado. Você fica na mesmice, tolice. Você não sobe degraus. Se você não fizer a tua parte, não tem como Deus te transformar. É necessário que você tenha fé. E a sua parte em fazer, as coisas vão acontecer. Até mesmo fulano, beltrano, orando por você. Se você não fizer a tua parte, a oração também vai ser em vão. É importante que a gente saiba que a oração é chave de vitória, é verdade. Mas é importante também que a gente saiba que tem pessoas que oram por nós.
Quando as pessoas dobram o joelho na igreja, no monte, vai por você. Você também tem que fazer a sua parte. Sair do seu lugar, da sua cama, do seu sofá, da onde você está acomodado e fazer as coisas acontecer. E Deus vai habitar. Na verdade, é uma realidade. Vamos voltar para a mensagem. Então chegou o terceiro aqui e contou para ele. Olha, 3 bandos de caldeus nos atacaram. Levaram camelos, eles mataram com espadas os empregados. Só consegui eu escapar para dar a notícia. Sempre havia um para dar a notícia. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Meu Deus do céu. Agora chegou naquilo que ele mais amava. Eram os filhos. Para Jó não era material, não. Hoje em dia, se você acompanhar essa mensagem, tem pessoas que vê o filho morrer, não tá nem aí, não ajuda a matar, não a socorrer. Hoje em dia pensam tanto no material. Hoje em dia é tão esfriamento mundial que eles pensam mais numa herança do que ajudar um pai, do que ajudar a mãe, do que ajudar aquele que está precisando. Deixa morrer. Às vezes mesmo até um sócio vê que o outro está perdendo, não ajuda, deixa ele perder cada vez mais para ficar com aquilo tudo sozinho para ele. Há uma ganância, há um esfriamento mundial, onde o coração já não é mais coração. O coração não faz tu mais não, porque ali já está escuro, uma pedra. Há um esfriamento, não há mais amor. Está tudo desse jeito hoje. Infelizmente, fazer o quê? E se você vê, acompanha notícias. E não paramos por aqui não. Vamos continuar, porque essa mensagem é maravilhosa. Os seus filhos e suas filhas estavam no meio do banquete e morreram, né? E de repente veio do deserto um vento muito forte e soprou sobre a casa. Agora perdeu tudo. Não há mais riqueza. E sempre há alguém para trazer uma notícia. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o teu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Meu Deus do céu! Olha que passagem tremenda da palavra de Deus. Ele rasgou a roupa dele, rapou a tua cabeça. Ele sofreu o que tinha que sofrer. Ele perdeu tudo. Ele viu que ele nasceu pelado e agora não tem mais nada. Vai começar para ele do zero. Tudo do zero. Mas ainda ele tinha a esposa. Ele tinha a esposa. Então, nada ainda estava perdido. Porque ele poderia fazer mais filhos. Ele poderia enriquecer novamente. Mas tudo foi uma provação. Quantas pessoas passam pela mesma provação? Quantas pessoas passam pelas mesmas lutas? Muitos, rapidamente, já xinga Deus, culpa Deus por qualquer coisa, blasfêmia. Fazem isso porque perderam a fé, desacreditam. Às vezes as pessoas mesmo correm esse risco fazendo apostas, correm esse risco desafiando, achando que não vai perder, que vai ganhar. A vida não é um jogo, a vida é uma luta. Tem pessoas que desafiam a própria vida e perdem tudo.
Não podemos colocar o nosso Deus jamais à prova. Isso Jesus fala no deserto. Quando o diabo, ele tenta Jesus. Eu te dou o que você quiser. Pula daqui para baixo, que aí vai ter anjos. Ele vai te segurar. Se Jesus tivesse pulado, ele teria morrido, porque ele veio em carne. Teria sofrido. Infelizmente isso é o que acontece. Tudo pelo dinheiro. E é muito triste. É verdade, Evangelho Marx. É verdade. Acontece muito. E a gente conhece até pessoas que passaram por isso. Então a provação, ela é grande. E Jó, ele foi provado. Ele foi provado e nada iria acontecer com ele. Mas aqui você já vê que ele perdeu dinheiro, perdeu os gados, perdeu os empregados, ele perdeu os filhos, ele não tinha mais nada. Por isso ele rasga a tua roupa, mas mesmo assim ele vai, adora a Deus, confia no Senhor. É isso que Deus quer, que a gente confia nele. Nós ganhando, nós perdendo, confiar em Deus, porque Deus nos dará ainda melhor. Eu creio e acredito, porque a vida é uma lição e uma provação. Chegou de novo o dia em que os servidores de celestiais vieram apresentar diante de Deus. E o Senhor e Satanás também veio no meio deles. Na primeira vez, Satanás subiu. Foi lá desafiar Deus. Coloca para compartilhar. Tudo bem, o Evangelho Marx. Esquenta a cabeça com isso não. Tranquilo. Só você na live. Se você ir mais um. Perfeito. Estou satisfeito. Porque não viemos para ganhar o mundo não. Nem Jesus, ele ganhou o mundo. Porque eu ganharia. Uma pessoa tá de bom tamanho. Às vezes, depois outro vai assistir, tá de bom tamanho também. Temos que se alegrar com pouco. E eu digo a você, Deus se alegra com as coisas mais simples. Não estou conseguindo. Não esquenta a cabeça com isso não, tá bom? É assim. Então, vamos continuar aqui? Chegou um novo dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor e Satanás também veio no meio deles. Olha só. O Senhor perguntou, de onde você veio? Bem-vindo. Satanás respondeu, estive dando volta por ali. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? Bom, honesto. No mundo inteiro não há ninguém tão bem honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que não seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei de desgraçar Jó. Embora não houve motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Então aqui, vocês veem, mais uma vez Satanás vai lá em cima desafiar Deus. Foi a primeira vez, Deus concedeu que Satanás fizesse tudo com Jó. Arrancasse o dinheiro, arrancasse a vida dos filhos, arrancasse a vida dos empregados, dos bois. Ele tá pobre. E Satanás, ele não para por aí. Ele só para quando ele desgraça a tua vida. Ele só para quando ele acaba com o seu casamento, com o seu relacionamento, com a sua vida, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu comércio, com o seu amigo, com o seu filho. Quando ele desgraça tudo, aí ele para. Porque nessa aí, muitas das vezes, você já morreu. Entendeu? Tem gente que acha que Satanás está aqui para ajudar. Tem gente que segue ele, confia nele, continua com ele, porque já está perdido. Não tem mais solução. Então aqui ele sobe lá em cima novamente e fala para Deus, ainda não consegui. O que mais falta para ele blasfemar contra o Senhor, te negar? E a gente vai ver aqui nessa história. Porque ele subiu a primeira vez e não conseguiu. Agora ele sobe de novo. Como lemos aqui. Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me
teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, eu deixei de desgraçar Jó, embora houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Jó era blindado com Deus. Jó era temente a Deus. Ele não o negaria. Ele não trataria mal. Ele sabia que Deus tinha o melhor na vida dele. Jó sabia tudo. Por isso que ele confiou em Deus. E Deus também confiou nele. Porque Deus, ele conhece cada coração. Deus conhece meu coração. Deus conhece teu coração. Deus conhece todos os corações. Isso é maravilhoso e espetacular. Deus conhece cada coração. Olha só. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora se estenderão as mãos. Agora se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Agora ele tem permissão para tocar na pele dele, para dar doença para ele, porque dinheiro, tudo, ele já não tinha mais, já tinha perdido. Agora vai tocar na vida dele. Agora vai tocar naquilo que ele tem, a vida, a alma dele, não. Só na pele, no corpo. Deus permitiu isso, menos na vida dele. Agora vai vir enfermidade. E o diabo, o inimigo, acha que isso vai fazer Jó blasfemar contra Deus. Não vai. Jó estava na presença de Deus. Por isso que é importante que nós também esteja na presença dele. Porque quando passarmos coisas semelhantes a Jó, parecidas, podemos crer e acreditar que vamos ser restaurado, renovado, transformado, ajustado, até mesmo alimentado, abençoado, curado. Porque Jó foi curado, vocês vão ver. Aí Satanás saiu depressa do Senhor e fez com que o corpo dele ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas aos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza, pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe o seu Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Jó era um homem ciente. Coloca para comparar, porque são palavras sábias que vai ajudar muitos. Evangelho em Marx. Eu tô quase no final da live. Tô acabando no finalzinho já. Bem no finalzinho. Então aqui vocês vão ver. Mas obrigado pela ideia, pela sabedoria sua e pela oportunidade, Evangelho de Marx. Escuta só. Aí Satanás já esteve com a chance de fazer que o corpo dele viesse a ferida. E mesmo assim, ele era um homem temente a Deus. Eu conheço aqui nessa terra bastante pessoas que são tementes a Deus, pastores que vivem o evangelho nesse momento. Tem muita gente que precisa ouvir. Eu entendo, eu compreendo, eu entendo. Escuta só. Mas vai ficar no ar, depois você compartilha. Aí não vai ser live, mas é a palavra de Deus. Escuta só. Agora ele está com a oportunidade e esse homem vai coçar o seu corpo, vai se ferir e ainda ele vai continuar com Deus. Ainda ele vai estar no processo de provação. Mas Deus ainda conhecia o coração desse homem. Deus sabia que esse homem era blindado com ele. A vida de Jó era blindada com Deus. E essas palavras com certeza vai fazer muita diferença na vida de todos. Amém, Evangelho Marx. Então, esse homem agora, ele já é blindado com Deus desde quando ele nasceu. Tem pessoas que nascem, são blindadas com Deus, mas não percebe. Tem pessoas que têm livramento de doenças, tem pessoas que têm livramento de acidente, tem pessoas que perdem tudo, Deus ainda abençoa. Tem pessoas que são blindadas com Deus desde quando bebê.
só percebe-se quando está morrendo. Ou às vezes percebe quando está em trocentas provações. Eu falo isso porque também eu sou blindado com Deus. Porque o que eu já passei, meu Deus do céu. Eu acho que até você também, Evangelista Marques. Se você for olhar, até você também é blindada com Deus. Pelas coisas que Deus fez em nossa vida. Não só Ele, como Jesus, o seu Filho. Se você lembrar dos milagres, se você lembrar das bênçãos, se você lembrar de cada sorriso de cada irmão, de cada amigo que te ofereceu a mão, a ajuda, um abraço quando você estava chorando. Pessoas abençoadas, pessoas bem-aventuradas que Deus colocou em nossas vidas, que oram por nós, que está com nós, que choram com nós. É assim. Então esse homem aqui, ele coça o seu corpo com telha. E a mulher dele fala: você continua com o seu Deus ainda? Você confia nele? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque isso não é Deus que te dá e tira. A vida é feita de luta, provações, perdas e ganhos. Vaca gorda, vaca magra. Tem que saber perder, tem que saber ganhar. Tem que ser até mesmo esportista. Na hora que seu time de futebol perde. Se só um time ganhar, o futebol perde a graça. Até no futebol tem que saber perder, saber ganhar. Até nos jogos também tem que saber perder, saber ganhar. Nunca há só um vencedor. Sempre há um ganhador e um perdedor. A mesa, ela dá volta. O mundo, ele gira. Hoje é sol, amanhã é noite. Ou é chuva. É formado assim as coisas. Perdas e ganhos. Infelizmente é assim. Mas essa mulher fala assim. A esposa dele: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele fala: você não sabe o que está falando, mulher. Isso é mulher sem fé. Isso é mulher que não confia no marido. Isso é mulher que não confia em Deus. Existem pessoas assim. Só de perder R$1, já olha estranho, já coça o bolso. Só de perder uma roupa, um tênis, algo material, já começa a jogar na cara do marido, jogar na cara da esposa, jogar na cara do namorado, na cara do amigo ou do empregado. Hoje em dia jogam na cara de tudo, porque gostam de lavar roupa suja. Desde quando Jó jogou na cara de Deus? Nunca. Ele só falou aqui: Deus, ele me deu, Deus, ele me abençoou, e Deus vai me dar de novo. Vamos ler essa mensagem aqui, que é interessante. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Isso acontece com muita gente. Perdas e ganhos acontece. A vida é assim. É uma luta. Hoje você ganha, você perde. Às vezes bate um furacão, um terremoto, ou um taifu, ou o que for, desastre natural, você perde tudo. Vai culpar Deus? É a natureza. Tem gente que culpa. Olha o finalzinho aqui. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Meu Deus do céu. Que palavra da palavra de Deus é bem abençoada. Eu creio e acredito que ele foi abençoado novamente. Deus deu para ele os 10 filhos. Deus deu tudo novamente. Como aqui a palavra de Deus fala. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Para vocês verem, Deus o abençoou novamente. Aqui era uma provação. Se ele negaria a Deus, se ele trataria mal Deus, ele não sequer falou uma só palavra contra Deus. E mais uma vez o inimigo lhe perdeu. Jesus venceu no deserto o inimigo. E agora Jó vence o inimigo novamente. 2 derrotas do inimigo. O inimigo é derrotado toda hora. Ainda mais daqueles que vivem o evangelho. Mas sabe de uma coisa? O inimigo é derrotado, mas ainda ele há de voltar. Porque nesse mundo há uma legiões de coisas negativas, uma legiões de demônio. Nesse mundo há uma legiões de coisas ruins. É uma verdade e uma realidade. Então a gente fecha o livro aqui. E mais uma história da palavra de Deus. Então, Evangelista Marques, que Deus abençoe a tua vida.
Queria mandar um abraço para minha sogra, para meu pai, para minha mãe, para dona Dalva, um abraço para o Luiz, um abraço para bisavó, para tataravó, um abraço para todos os internautas, amigos, colegas, conhecidos, um abraço para todos que acompanham essa live, esse vídeo. Que Deus abençoe vocês e fica atento na nossa próxima live, o nosso próximo vídeo. Vai para a igreja final de semana, vai aprender a palavra de Deus, essa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Deus abençoe a tua vida. Ótima madrugada aí no Brasil para você, Evangelho Marques, e Deus abençoe a toda a sua família. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui, galera! Vou trabalhar daqui a pouco. É nóis! Fui! É da hora. Deus é bom demais o tempo todo. Amém! Da hora, galera. Fui, Evangelho Marques! Uhul!